Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24, verso 1. Ministério Pão Vivo, a gente prossegue naquela jornada da difusão da palavra do Senhor. Nós continuamos falando sobre a posição de Jesus, a posição que ele está após a ressurreição, onde ele foi colocado. O apóstolo Paulo se esmerou em dar detalhes sobre esta posição. E lembre que a primeira qualidade que Jesus precisou para galgar a mais alta posição que um homem pode chegar. Porque é bom lembrar, quando você ouve eu falar de Jesus como homem, pode ser que você fique assustado, mas é bom sempre lembrar que Jesus tinha as duas naturezas, a divina e a humana. Às vezes ele falava como homem e, na maioria das vezes, como Deus. Lembre-se daquela expressão que ele usava de si mesmo, aquela expressão, filho do homem. Tem no Novo Testamento, ou seja, nas andanças de Jesus, nos seus ensinos, nas suas pregações, ele se autodeclarou filho do homem 80 vezes. Só nessas palavras, filho do homem, já percebemos a natureza humana de Jesus. E lembre-se, provando que ele era homem, que ele era humano, ele sentiu fome. Lembre que ali em Mateus capítulo 3, logo após o seu batismo lá no Rio Jordão, ele foi levado para o deserto, foi levado ao deserto para ser tentado. E diz o texto que ele, tendo ficado 40 dias sem comer nem beber, ele teve fome. Então, um dos sinais que ele era humano, que ele tinha natureza humana. Ele sentiu sede também. E João capítulo 4, quando ele dialogou com a mulher samaritana, ele foi pedir a ela água. Ele, além de estar com sede, diz o texto, que ele estava cansado. Tudo isso são sinais da humanidade dele. E ele sentiu dores, enfim, ele era homem. Aliás, você já aprendeu que Deus precisava, para remir o homem, para salvar o homem, era de um homem. Deus é espírito, sua natureza. A natureza de Deus é espírito. Jesus disse isso para a mulher samaritana, que Deus é espírito. Lembre do drama
que Deus teve lá no passado, lá no princípio, é lógico que você perguntaria, pastor, mas Deus ter drama, dificuldade? É lógico que eu estou usando uma linguagem figurada. Deus tinha aquele propósito eterno de salvar o homem caído. Mas lembre-se que lá em Hebreus capítulo 9, verso 22, está escrito que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Sangue é vida, ou no sangue tem vida. E daí, como Deus ia salvar o homem? Ele era espírito e precisava de sangue, mas nada impede os propósitos de Deus. Então, o que ele fez? Ele se tornou homem. Existe aquela coisa que parece engraçada, mas é perniciosa e é uma heresia. Então, alguém diz que Deus quis salvar o homem e na hora de decidir quem ia morrer crucificado para salvar o homem, então teve uma assembleia lá no céu e para decidir quem viria ao mundo para salvar o homem, o Pai, o Filho ou o Espírito Santo. E se reuniram lá os três para decidir, e olha, a decisão caiu em Jesus. Nada mais falso do que isso. Primeiro, não teve essa assembleia no céu. Segundo, lá não tinha três. Lá em Apocalipse capítulo 44, verso 24, Deus fala assim: eu sozinho criei os céus e espraiei a terra. Deus é único e ele na criação estava sozinho. Então, essa questão de vir à terra não foi decidida em assembleia, não. É você ou eu? É ele? Nada disso. Olha, a Bíblia é cheia de declarações que Jesus se deu a si mesmo. Jesus, que era o próprio Deus. O Deus que se fez homem. No princípio era o Verbo, isto é, a palavra estava com Deus. Isso é a mesma coisa comigo. Eu estou falando. As palavras que eu estou falando, elas saem de dentro de mim, da minha mente. Não quer dizer que eu tenho uma palavra que é à minha direita ou à minha esquerda. Quando diz a palavra estava com Deus, é aquela palavra na criação. Lembre que ele criou tudo pela palavra. Na criação, ele disse: haja luz,
e houve luz. Enfim, tudo que ele criou foi pela palavra. Por isso, no princípio era o Verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Tudo foi feito por Ele. Não diz por eles. Tudo foi feito por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. No verso 14 do capítulo 1, o Verbo se fez carne. A palavra se fez carne. O Deus que era Espírito se fez carne. Mas se fez carne para quê? Se fez carne para ter sangue. Porque você sabe que no plano da redenção, chegou o tempo, dentro do propósito de Deus, que Deus instituiu o sacrifício de animais. É bem provável que o diabo dizia que injustiça que esse Deus está fazendo. Quem pecou foi o homem. E ele fica mandando matar animais. Mas o dia chegou. O tempo chegou. Quando Deus veio. Agora, não era mais sacrifício de animais, até porque mais tarde, lá em Hebreus, está escrito que é impossível que sangue de touros e de bodes tirem pecados. Agora é o próprio Deus que se tornou homem. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho de Deus. E, concluindo, nasceu o homem perfeito, o único. Já inventaram tantos, né? A assunção de apóstolo, assunção de santa, assunção desse e daquele. Jesus mostra ali em João 3,13. Ele declara: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Aleluia! Então, ninguém pisou o torrão do mundo. Essa terra que, conforme falamos na abertura, aliás, citamos o Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Nessa terra tão linda que Deus criou, o único que pisou nela e nunca pecou foi Jesus. E tinha que ser perfeito, ele tinha que ser perfeito, porque um homem imaculado, manchado, com a ruga do pecado, não poderia salvar o outro homem. E ele, olha, quando João viu ele lá no Jordão, quando João batizava multidões e viu aquele homem chegando, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente tem que parar. Amanhã a gente se encontra na graça do Senhor. Amém e amém.